Shabbat Shalom, pessoal. Epa, estamos de volta aqui na tua telinha. Não sei se você está assistindo a gente no teu computador, no teu telefone, na televisão de casa. Esteja à vontade, porque nós estamos aqui super tranquilos para comentar com vocês a Parashá Behaloter. Então, é um Shabbat Behaloter. E eu tenho hoje a alegria de compartilhar a minha tela e a paciência de vocês com a minha irmãzinha Zilda Zivian. E cuidado, ela é realmente bem mais jovem do que eu, tá? Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom, Sami, Shabbat Shalom, nossos espectadores, né? Mais uma vez aqui, trazendo um estudo, um comentário sobre essa paraxá, tão importante, porque nos ensina muitas coisas com relação ao que o Senhor quer de nós, posicionamentos, atitudes, não é? É isso, ela é muito rica, é muito especial mesmo. Então, é a Parashá Behalotecha, quer dizer quando colocares, e ela está em Números 8, do versículo 1 até o capítulo 12, versículo 16. Haftará, profetas, Zacarias 2, de 14, aliás, capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 7. No Brit Hadashah, primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, do 6 ao 13, e dentro dos Salmos, o Salmo 68. E a Parashá, em 8:1, começa dizendo: Disse Adonai a Moshe, fala a Aaron e diz-lhe: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as sete a alumiar defronte da menorá, do candelabro. Quando colocares. E, como disse a Zilda, a leitura da Paraxá, na verdade, é uma alegria semanal. Não há Paraxá que seja simplesmente acidental. Não há Paraxá que não tenha essência de aprendizado. E é curioso que eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês a Paraxá aqui no YouTube faz 5 anos, mas eu já escrevo a Paraxá há pelo menos uns 20. E tem horas que eu olho e digo assim, como foi que eu não vi esse versículo antes? E é o que aconteceu quando a gente começou a preparar a Paraxá e conversava com a Zilda antes da gente começar a gravar. E olha só o que eu achei. Números 9, versículo 15 diz: No dia em que foi erigido o tabernáculo, o Mishkan, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Gente, olha que coisa sensacional. Deus fez o seu acampamento dentro do acampamento, naquilo que a gente conhece como o Santo dos Santos. A gente faz desta presença de Deus naquele lugar uma coisa maravilhosa. Ele foi lá morar no meio do povo. Tem algumas colocações que a gente diz que ele saiu da sala do trono para ficar dentro do Mishkan, ou em cima do Mishkan, como vocês quiserem. Mas o interessante é de que ele já estava lá e ele mostra que ele pode estar em dois lugares mais do que ao mesmo tempo, simultaneamente. Aliás, quando a gente fazia o cursinho para engenharia, sempre diziam que não é nada ao mesmo tempo, é simultaneamente. Então, Zilda, não é sensacional quando a gente vê a alegria de Deus morar junto com o povo? Não, não é uma coisa que impacta o coração da gente, Zilda? Tremendo, porque o Senhor nunca deixou de estar próximo de nós, né? E esse aprendizado do tabernáculo é um aprendizado mesmo, né? De como o Senhor, ele mora e mais para frente, dos estudos que nós iremos fazer, ele vai habitar dentro de nós, né? A princípio, esse tabernáculo era a habitação do Eterno. Era a partir dali que o Eterno comandava o povo, né? Então, nesse momento, o povo precisava ter algo concreto, não é? Para a partir de lá ser estabelecido regras, normas, forma de como chegar de maneira mais adequada perto do Senhor. Então, ele separou, né?
a princípio, Moisés e Arão, principalmente Arão e seus filhos, né, no preparo de todos os componentes que estariam fazendo as suas funções e o seu trabalho no tabernáculo, né? E ele dá a forma de chegar de maneira mais adequada, né? Perante o Senhor, aquelas pessoas que são os levitas, que eles chamam, né? Então, ele separa, os purifica, né? E começa a ensinar qual que é a maneira adequada para não ter problema. Porque se entrarmos de qualquer jeito, não de acordo com a vontade do Senhor, né, nós temos um risco muito grande. Por quê? De sofrer as consequências, né? No qual o eterno, ele pode não gostar muito e vai ter que fazer ajuste pelas nossas próprias vidas. Não é isso, Sami? Eu fico tão contente, Zilda, quando você faz essas colocações, porque realmente mostra o envolvimento que nós temos com a palavra. Vejam só vocês, não todos, não todos são preparados para todas as tarefas. E o que é importante é ressaltar de que a habitação de Deus estava no meio do acampamento, então, acampamento Mahané, né? Então, Deus morava na Mahané, Deus morava no acampamento, e tinha um problema, ele estava naquilo que a gente conhece como o Santo dos Santos, como eu dizia. E este Santo dos Santos era um lugar onde não era todo mundo que podia se chegar, não. Era uma vez ao ano um descendente de Arão preparado para isso, né? Agora vejam vocês o seguinte: ele foi preparado para isso, ele foi ungido, separado, preparado. Aí vocês podem até achar de que, sabe que é um exagero. Cuidado, esse exagero ele é quebrado lá na frente por Yeshua, quando ele diz assim, está consumado, ele está lá no madeiro, e ele diz, está consumado, e se rasga o templo, se rasga a cortina do templo. Então, o que aconteceu naquele instante? Aquilo que era fechado, que somente uma pessoa podia chegar, de repente se abre para nós. E cada um de todos nós fomos transformados pela ação do Ruach HaKadosh, esse Espírito Santo maravilhoso, que faz com que nós sejamos o seu habitáculo. Olha a mudança de cenário que acontece num zap, tá? Agora vejam vocês o seguinte: não todos foram preparados para ser cheios do Espírito Santo, que é uma pena. Nós sabemos da dureza do nosso coração que nos desvia constantemente para aquilo que nós não gostaríamos de fazer e fazemos. O Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu sou levado a fazer o que eu não quero. E é verdade, nós somos carne. E porque nós somos carne, nós temos que tomar enorme cuidado de fazer o correto. Então, tem dois exemplos bíblicos que eu conversava com a Zilda antes da gente gravar, e eu queria até que a Zilda entrasse nesse assunto, mas olha só que coisa incrível. Dois dos filhos de Arão são preparados para ser descendência de Arão, para fazer as tarefas, e os caras resolvem querer fazer o voo solo. Não é isso, Zilda? É isso mesmo. Isso faz parte da Paraxá, em 1 Coríntios 10:6, não é? O Paulo nos leva a verificar coisas que se tornaram exemplos para nós, exemplos e contra-exemplos, não é? A fim de não cobiçarmos as coisas más. Então, o que o Sami citou de Nadab e Abiú está em Levítico 10, do 1 ao 2. Eles são os filhos de Arão, e eles tomaram, a cada um, o seu incensário e puseram fogo estranho perante a face do Senhor, aquilo que o Senhor não os ordenou. E qual foi a consequência? Saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então é muita, né? Olha o risco Meu de Deus! querer cobiçar o que não é teu. Tá? Você sabe que é uma loucura quando a gente quer fazer o voo solo, né? Deixa que eu sei, cuidado, eu também sei e sei errar sozinho também.
Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês, acho que eu já contei. Eu sou especialista em errar, tá? Mas o que eu acho importantíssimo aqui é o seguinte: cuidado, essa cobiça vira idolatria. E a idolatria é um problema muito sério, porque quando a gente cobiça alguma coisa, significa eu quero pôr a minha vontade diante de Deus. E Deus olha para vocês e diz assim: pera um pouquinho só, quem manda aqui sou eu. Eu defini regras, tem mishpatim, estatutos, tem regras que eu defini. Agora, vocês vão jogar nas minhas regras. Por quê? Porque eu sou Deus. Tá? E por eu ser Deus, eu tenho as minhas regras definidas. Sim, mas eu quero. Ok, então se capacite para isso. Os levitas se capacitavam fazendo um treinamento, fazendo um curso, que os filhos de Arão também fizeram. Só que eles não entenderam. Aí vem a capacitação correta. Como é que você se prepara para estar diante do Eterno? Qual é a tua linha de conduta? Você quer cobiçar o que você não merece? Cuidado, vira idolatria. Porque aí então a gente põe alguma coisa, nossa vontade, diante da vontade de Deus. E aí, olha o que que deu. Eles foram simplesmente queimados por um fogo que veio do céu. Agora, gente, eu sei que é o exemplo ruim, pagou com a vida. Mas Yeshua também pagou com a vida. Só que é um exemplo bom e o um exemplo ruim. O exemplo ruim ficou por conta dos filhos de Arão, preparados para uma tarefa, mas quiseram fazê-la do meu modo. Enquanto que Yeshua fez do modo de Deus. E é por isso que hoje nós temos o privilégio de poder dizer, graças a Deus, não tem mais descendência de Arão, porque se queimaram as genealogias quando se destruiu o templo, não tem mais o templo, não teria como oferecer sacrifícios. Esses holocaustos não têm mais condição bíblica de serem feitos. Então vamos fazer um ajuste. Não, pera. A vontade de Deus não é de fazer ajustes. A vontade de Deus é ele prevalecer. Então, se você quer ser um servo verdadeiro do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, então se prepare, se santifique, se separe, se prepare para isso, se arrependendo dos teus erros, aceitando o senhorio do Criador para a tua vida e viva esta alegria todos os dias da tua vida. Porque se você não fizer nesse caminho, você vai estar pondo a tua vontade diante de Deus. Aí você vira idolatria. Mas é que eu gosto de seguir aquele cara. Ok, cuidado. Aprenda com ele, mas não ponha ele no lugar de Deus. Mas eu gosto. Você continue gostando, mas cuidado. Como é que está este gosto diante do Eterno? A Bíblia nos ensina de que nós fomos um corpo com orelha, nariz, braço. O corpo como um todo precisa de orelha, nariz e braço, cada um na sua função. Mas cuidado, o nariz não carrega peso, mas o braço não ouve. Então, precisamos, em conjunto, poder estar harmonizados, cada um na sua tarefa, fazendo suas coisas. É isso aí, Zilda? É isso aí. É, como é lindo, né? Tá tudo muito, não é claro, mas quando a gente abre o coração, pede ao Senhor a direção e o discernimento, a gente vai ter o entendimento quando a gente abre a palavra, não é? E vê que está tudo aqui já estabelecido, não é? Não temos que usar nenhum artifício, né? Nenhum caminho diferente, está tudo aqui. É abrir, meditar, é buscar, é entender, é um processo. Né? Como o Sami falou, ele tem mais de 20 anos de experiência em trazer para-choque. Né? Eu não muito, né? Ainda estou caminhando, né? Passo a passo, mas eu queria terminar, se fosse possível, falando do Salmo 68, que faz parte dessa paraxá, e eu queria dizer, o que está no versículo 19: Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Não é? Eu acho que é isto, a palavra é isso.
não é? É todos os caminhos tortuosos, difíceis dos homens, não é? A gente se esforça, mas a gente está sempre, né? Sempre, sabe, torcendo nossos tornozelos, não é? Mas nós temos o Senhor que nunca nos abandona. Ele quer sempre estar próximo de nós e ter mais intimidade com nós. E a únicas formas são orar, pedir ao Senhor essa direção e buscar as respostas na palavra dele. Amém? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mas antes, deixa eu continuar um pouquinho só no que você disse, Zilda. A Zilda está com pressa, eu acho que ela está com vontade de já celebrar o Shabat, né? Ainda mais um pouquinho só, Zilda. Pessoal, vejam vocês, o ensino está aí. A Bíblia é disponível. Você tem ela impressa, você tem no teu celular, no teu computador. É uma ferramenta para ser usada, não para ser tida. Ou seja, se você tem a possibilidade de ter uma Bíblia, use-a, leia, viva isso que nós estamos te dizendo. Não queremos guardar isto para nós, pelo contrário, o objetivo nosso de comentar a Paraxá é exatamente essa, poder levar a vocês um entendimento daquilo que nós lemos. Por isso que nós somos comentaristas. Mostramos alguma coisa, o resto por tua conta. Nós não podemos fazer a tua responsabilidade. A tua responsabilidade é individual tua. Agora, a nossa alegria é poder compartilhar com vocês isso que nós lemos, estudamos e podemos comentar. E agora sim, nós queremos que você tenha um Shabat cheio de alegria e que o Shalom do Shabbat Eterno, com muito shalom. o Shalom do Eterno esteja contigo. Shabbat Shalom, pessoal.